Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras de resolver o desafio semanal 177. Confesso que eu gostei muito desse desafio, né? Esse desafio pelo menos me fez usar, né? Como eu digo, o Alteryx sempre nos dá muita opção de fazer de várias formas, de resolver o problema de várias formas, mas me fez usar ferramentas que para mim até hoje são muito úteis. São ferramentas que eu considero de um nível intermediário indo para o avançado ali. Né, a gente está saindo dessa parte de core para resolver esse problema. E isso é bem legal. Tá? Basicamente o que a gente tem aqui, a gente trabalha numa empresa de RH e a gente precisa criar usuários, né, e-mails para esses funcionários. Né? E através do que? Utilizando suas iniciais. Só que, se eles tiverem as mesmas iniciais, por exemplo, Ana Muniz e Alan Murphy, a gente teria que colocar o número 1 na frente. Basicamente é isso. A gente tem a opção intermediária, que é resolver esse problema utilizando o Organization Name, que é a solução, ou fazer um aplicativo analítico, né, para que a gente possa escolher o domínio, personalizar o domínio. Tá? Então, isso aqui é o que a gente tem, e essa aqui é a resposta da Alteryx, que a Alteryx espera. Beleza? Nome, sobrenome e tudo mais. Tá? Uma coisa bem legal, a gente começa aqui, a gente usou 90% daqui para resolver esse problema, se não for até mais. A gente utilizou as ferramentas da paleta preparação. Beleza? Então, aqui a gente tem a primeira fórmula, né? Que fórmula de múltiplos campos, ou seja, a gente trabalha nos campos. Vamos colocar isso, vamos chamar aí de coluna. A gente tem um campo aqui, que seria uma coluna. A gente pode trabalhar com a coluna. Então, nessa ferramenta, você tem todos os tipos de dados, você pode selecionar, putz, se eu colocar numérico aqui, ó, você vendo que o name some, por quê? O meu name, ele é vstring, então eu coloco todos os tipos aqui, tá bom? A gente vai explicar isso com detalhe mais nos outros vídeos, mas basicamente eu estou atualizando o current field, né? Eu vou até mudar isso aqui para inglês, galera, porque eu fiz esse desafio, normalmente deixo meu Alteryx em inglês. Eu sei que a gente trabalha, né? Eu falo isso basicamente em todos os vídeos aí que eu venho preparando. A gente começa em inglês, depois muda para português e vice-versa. E esse daqui nós vamos deixar em inglês, tá? Deixa eu só selecionar um campo aqui. E é bom a gente começar a se habituar também, porque grande parte, é muito difícil na comunidade, assim, alguém falar as ferramentas pelo nome em português, e isso que a gente busca aqui no Café com Alteryx, né? Que a gente possa ingressar mais também, mas dividir, isso também é muito bom. Então, voltando para o vídeo aqui, para o desafio, desculpe, a gente está falando do uppercase, não, desculpa, ai meu Deus do céu, do multifield, beleza? E o que a gente está fazendo com o multifield? Nós estamos transformando todo esse campo aqui em letra maiúscula. Basicamente, só coloquei uma expressão, né? Aqui você pode trabalhar com current field. Quando a gente está falando de current field, a gente está selecionando esse nome, né? O current field name e o tipo. Beleza? São as coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar com original fields ou até com as constantes do Alteryx. Tá bom? Fechou. Então, basicamente, eu só transformei isso aqui em letra maiúscula. Poderia ter usado, por exemplo, uma fórmula também, né? Acredito que sim, de boa. Mas preferi usar o multifield. Tá bom? Fiz um sort aqui por ordem crescente, tá? Só para a gente poder deixar em ordem alfabética mesmo e comecei a enxergar alguns padrões. Por exemplo, o Alan Garcia, o Alex Garrison. E fiz a minha quebra de iniciais utilizando regex, né? Já falei de regex em alguns outros vídeos, né? Vou sempre referenciar aí o que o Pedro Faria escreveu. Tem um artigo dele muito bom explicando regex. Vou deixar de novo. Se eu já não deixei nos outros vídeos, eu vou deixar sempre que posso, tá? E deixa eu colocar aqui para cima para não roubar a fórmula. E basicamente o que a gente está fazendo aqui, barra W, estou selecionando a primeira letra. Tá? Então, eu penso assim, foi bem resumo, pode ser que não seja por 100% dos casos, mas normalmente dá certo, tá? O que eu quero fazer, o que eu quero pegar, extrair, no caso no parse aqui, eu estou colocando entre parênteses. O que eu não quero, eu deixo fora do parênteses. Tá? Então, eu quero pegar a primeira letra, coloquei um barra W. O ponto asterisco significa tudo. Até alguma coisa, pode ser qualquer coisa, número, letra, não interessa. Então, eu vou pegar
a primeira letra, depois eu vou pegar tudo até um espaço, e depois eu vou pegar a primeira letra de novo. Olhando o Alan Garcia, eu quero a primeira letra, aí eu estou excluindo tudo, porque não está entre parênteses, tudo até um espaço, tá vendo que entre o Alan e o Garcia tem um espaço, e depois eu pego a primeira letra, por isso que eu tenho aqui as respostas, todas com as iniciais. Criei uma coluna aqui de inicial, tá? E depois, mais uma vez, olha, referenciando a segunda pessoa nesse vídeo aqui. Cara, Thales, muito obrigado pelo apoio. Esse foi um vídeo que a gente colocou aqui no Café com Alteryx, que foi explicado, né, pelo Thales há um tempo. Tem vídeos dele, já vi. Isso é muito importante. Como criar um ID através de uma coluna, por exemplo, de um único valor, né? Então, basicamente eu coloquei aqui unique value ou valor exclusivo e utilizando a coluna iniciais que eu acabei de criar. Então, só para exemplificar, ó, tá vendo? O AB, ele criou uma sequência de número 1 e 1, tá? Vamos olhar para essa coluna aqui. Quando ele chega no AG, né, que aqui ele faz o tile pelas coisas que ele... Vamos esquecer essa coluna por parte, por hora que a gente não vai utilizar. Mas quando ele chega no AG, ele faz 1 e 2, tá vendo? Aí ele volta para 1 de novo. Então ele cria um ID por coluna. Isso é muito útil, gente, muito útil. Por isso que eu falei, esse desafio é incrível para as coisas que ele ensina, assim, que se propõe a usar com ferramentas intermediárias a avançadas que se aprende, nunca mais esquece e vai utilizar em quase todos os fluxos, tá? Então, basicamente, a gente utilizou isso aqui, eu só fiz um valor exclusivo por iniciais e aí depois retirei as colunas que eu não vou usar. Deixei o nome, as iniciais e a sequência. Então, aqui na primeira a gente trabalhou com multifield e vamos trabalhar com multirow. Tá bom? E aí eu vou voltar, ver se eu consigo voltar para o português. Não, vou manter em inglês mesmo. E aí a gente troca no fim, eu rodo de novo. Tá? Eu até deixei a fórmula do multirow aqui. O multirow, você pode trabalhar com eles na linha. A gente vai explicar essa ferramenta detalhada. Se a gente já não tem até os vídeos isso, mas vamos utilizar como mais exemplo. Né? Tanto vídeo que a gente acaba até se perdendo um pouco. E basicamente você pode criar um novo field ou fazer um update, tá? De algum field que você quer. Como que esse trabalho te possibilita, né? Como essa ferramenta trabalha, te possibilita olhar as linhas anteriores e posteriores, né, da sua linha atual, né? Então por isso que eu coloquei até essa fórmula aqui. Esse empty eu vou deixar por último, tá? Mas basicamente vamos começar para depois desse else if. Eu só coloquei um if, explicando. Quero trabalhar com 2 linhas para frente, Nicolas. 3 linhas para frente. Como é que eu faço? É só adicionar aqui, ó. Então, você pode olhar 2, 3 linhas para frente, 4 linhas para frente, vai de como você quer fazer, tá bom? Eu criei um comentário aqui para ficar fácil da gente ver e coloquei um if. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, ó? Vou deixar a ferramenta aberta. Se a linha posterior, então vamos pensar que a gente está olhando essa linha aqui, ó, a linha número 2, beleza? Se a linha número 2 dessa coluna que eu estou escolhendo for igual à linha atual, né? Ou seja, vou olhar para esse cara aqui, ó, tá bom? Se esse número for igual a esse, então eu estou colocando as iniciais mais o @organizationname.com. Beleza? Por quê? Porque se esse número for igual a esse, significa que as minhas iniciais não são iguais. Então eu não preciso adicionar número na minha current, ou seja, na minha linha atual, na minha linha 0. Por isso, né, a gente sempre pensa na linha posterior, na linha anterior, mas pensando na linha atual. Então a gente pega uma linha de referência, tá bom? Se não, se for diferente, nesse caso aqui, né, eu vou pegar as iniciais mais esse tile que a gente criou, justamente por isso que valeu a pena criar o valor exclusivo pela coluna iniciais, e aí eu adiciono os números. Tá vendo o resultado? Acho que ficou uma expressão boa. E por que eu deixei isso aqui por último? Né? Porque quando a gente tem a última linha, ela considerava essa pessoa, né, como 1 no final, porque entrava em um desses parâmetros. Aí eu coloquei, putz, se a linha de baixo, teoricamente eu teria uma linha imaginária, 101, for empty, eu vou ter o mesmo padrão, né, dessa primeira condição, ou seja, eu não vou colocar 1, nem 2, nem 3, nem 4. Tá? Então, basicamente foi assim que eu resolvi o exercício.
tirei as colunas. E aí o Alteryx, até vi isso aí agora, né, quando a gente colocou, eles queriam que a gente colocasse tipo nome e sobrenome. E para a gente quebrar isso, por exemplo, a gente pode até utilizar um texto para a coluna do nome, né? E aí a gente coloca duas colunas e coloca por espaço. Ó. Simplesmente coloquei um espaço aqui. Olha que legal. Vamos fazer ao vivo aqui, ó. Tá vendo? Depois seria só renomear, tá? Mas a gente tem que colocar o nome e sobrenome, mas eu vou manter dessa forma. Foi assim que eu postei a minha solução. Tá bom? Então a gente tem esse primeiro desafio. E para o desafio avançado, nós temos que criar uma ferramenta, um domínio personalizado. Então, basicamente, o que eu fiz? Né? Eu vim numa ferramenta de interface, tá bom? E escolhi a ferramenta Text Button. Toda ferramenta de interface, né, quase 100% delas, não posso falar todas, né, porque a gente tem umas ferramentas de macro aqui, elas precisam de uma ação. Né? Então, qual que é a ação? Onde eu estou definindo o meu domínio? Né? Eu estou definindo o meu domínio aqui no multi-row. Então, eu vim aqui na minha ação. Então, aqui só estou colocando o nome, né? Digite seu domínio. O que eu quero que a minha ação faça? Ela substitua o meu domínio. Então, toda vez que você coloca uma ferramenta de ação, algumas coisas assim, você tem algumas coisas, dependendo da ferramenta. Ó, se você coloca uma ferramenta de ação aqui no Select, você tem algumas opções. Tá vendo? Se você tem aqui no Multi-Row, você tem outras opções. Tá? E a gente definiu o nosso domínio aonde? Na expressão. Né? Quando a gente fez isso aqui, ó, nessa aqui que eu usei até como exemplo, ó, tá vendo que tem Organization Name, não sei o que lá? Então eu falei, pô, por que eu não posso trocar já aqui? Né? Não preciso criar nada, já está criado, e eu já troco aqui. E essa ferramenta de ação é tão legal que ela pode te deixar, troca a expressão inteira, né, o caminho todo, ou ela pode trocar uma string específica, que é exatamente o que a gente precisa, que é a Organization Name. Tá? No nosso caso, a gente quer trocar só o Organization Name. No meu caso, eu quero deixar todo o meu domínio, arroba.com. A pessoa só tem que colocar o domínio que ela quer. Ela não precisa colocar o arroba nisso, porque o arroba já existe. Tá bom? Poderia substituir o arroba também, mas é mais fácil eu colocar um aviso, falar, putz, coloque o domínio sem o arroba, sabe? Digite seu domínio sem o arroba, por exemplo. Beleza? Eu posso até salvar aqui, ó. E aí, né? O que a gente tem que fazer, na verdade, que eu fiz para isso aparecer o resultado? Eu coloquei uma ferramenta Browse e aqui em View nós temos uma parte que chama Interface Design, tá? Ou Design da Interface. Vi que a minha ferramenta aqui, ó, aparece o número 91. E aí, o que significa isso? Né? Se tiver sucesso esse workflow que eu estou rodando, mostre o browser 91, para pelo menos aparecer algum resultado. Né? Ó, se eu colocar aqui, ó, Nicolas Colombo. Espero que funcione, né? Vamos lá. Tá vendo? Então, o meu domínio ficou, tá vendo? Que ele coloca exatamente esse resultado que está aqui embaixo aqui, porque eu selecionei. Se eu não tivesse selecionado nada, esse resultado não iria aparecer. Se eu não tivesse falado, putz, se eu não tivesse vindo no Interface Designer. Né? Agora, vamos ver se vai dar certo ou não. Se não, eu tento descobrir depois e escrevo nos comentários, né? Então, vou dar um run aqui. E aí, eu vou colocar aqui um teste SSSS. Não apareceu nada. Por que não tem output? A gente sabe que o workflow está fazendo. Mas a gente não especificou qual era o caminho do output. No nosso caso agora, a gente especificou que era o 91. Então eu vim aqui, digite seu domínio sem um arroba, estou colocando aqui o Nicolas Colombo. E nós temos aqui o resultado. A gente pode exportar, poderia ter colocado isso, né, como um export, um output, coisas do tipo. Mas para exemplificar, estou colocando no browser. Beleza? Galera, eu sei que pode ser que esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas assim, eu achei sensacional. São ferramentas bem legais, que deu para explicar bem. Deu para correr. O exercício é simples e complexo ao mesmo tempo, né? Permite a gente colocar muita coisa, né? E dá a oportunidade de mostrar para vocês e aí como as ferramentas funcionam. Beleza? Se ficou alguma dúvida, se você fez de alguma outra forma, é só entrar em contato com a gente. E vocês precisarem de alguma coisa,
tá? Só entrar em contato também, acho que tem nosso LinkedIn, coisas do tipo. E a gente se vê no próximo desafio, beleza? Até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.